E você hoje, o que você fala a respeito aqui do bairro de Marieta atual hoje? O que eu falo do bairro de Marieta? E você hoje, o que você fala a respeito aqui do bairro de Marieta atual hoje? O que eu falo do bairro de Marieta? É um bairro bom de morar? Você fala do aspecto econômico, social? Não, tudo, né? Da comunidade brasileira aqui na região. Ah, Marieta é assim, ó. A gente quer morar em Marieta. Ó, a gente vem tomar café na padaria brasileira, que tem várias aqui. Por quê? É uma maneira de você sentir o café brasileiro. Um reencontro com os amigos também, né? Reencontro com os amigos, sabe? E tem mais, você se sente em casa aqui. Parece que você está resgatando as suas raízes. Eu saio em qualquer lugar, mas todo dia eu tenho que ir numa padaria brasileira e tomar um cafezinho brasileiro. E aqui me parece que nós temos padaria, restaurante, tem uma série de serviços hoje aí, né? Mas tem o serviço, tem beleza, aqui tem muito Brazilian Wax, salão de beleza, né? Muito salão de beleza. Restaurante. Restaurante, óbvio, ó, tem tudo aqui, né? Tudo. Então, da nossa época, que eu cheguei há 20 anos aqui, né? Eu vejo assim, uma evolução muito grande da comunidade brasileira se organizar, né, Melinha? E hoje é um bom lugar para se viver aqui no bairro de Marieta. Então, agradeço a Melinha aqui pelas palavras. Ela vai voltar aqui dando mais características. Eu só gostaria de falar sobre o incêndio de Marieta. A gente fala agora ou passa para outro vídeo? Não, pode ser. Eu acho muito interessante falar, né? Porque Atlanta foi incendiada, né? Vocês já ouviram falar daquele filme O Vento Levou? Esse filme tem aí um dos épicos mais importantes. Esse filme foi feito, ele foi escrito por Margaret Mitchell e ele foi feito, o premiere dele foi em dezembro de 1939, foi exatamente quando iniciou a Segunda Guerra Mundial. Então o filme estourou porque o mundo estava em guerra, estava iniciando a guerra, e esse filme foi tipo uma válvula de escape, sabe? Quando a gente está assim com muita dor, né? Não tinha, 1939 foi o ano que meu pai nasceu, inclusive. A televisão veio no ano de 1950, então não existia nem televisão. Então o cinema, esse filme veio para consolar, que é né? Mas enfim, a história do filme é sobre o incêndio de Atlanta, né? Então, por que incendiaram Atlanta? Os Estados Unidos é retangular, né? Então, do lado leste tem o Atlântico e do lado oeste o Pacífico, né? Então, na Califórnia. Então, eles queriam fazer uma ferrovia que integrasse o país de costa a costa, do Atlântico ao Pacífico, né? Então, desse vilarejo, eles começaram a ferrovia lá na Califórnia, lá no Pacífico, e começaram aqui. Então, desse vilarejo de 31 casas e 5 prédios, dos operários da ferrovia, surgiu a cidade de Atlanta. Então, Atlanta hoje é considerado um hub of transportation. Hub é um círculo de transporte do sul do país. Por quê? Porque a ferrovia trouxe os caminhões e as rodovias foram abertas. E apesar, além por causa das ferrovias, trouxe também mais tarde as linhas aéreas. Tá correto? Corrija meu linhas aéreas mesmo. As linhas aéreas. Tem outro jeito de falar? Não, é isso mesmo. Tá. As linhas aéreas, porque em espanhol parecido. Então, por isso que Atlanta tem o maior aeroporto do mundo. Gente, Atlanta. Eu fui no aeroporto de Nova York, eu achei tão pequenininho, eu falei assim, mas é esse? Porque eu estava acostumada a vir para o aeroporto de Atlanta, gente, tem 5 estações de metrô, é uma cidade, entendeu? É o maior aeroporto dos Estados Unidos e o maior do mundo comercial. Tem uma base aérea maior, mas não é em número de contingente de voos, né? Atlanta é maior, o aeroporto de Atlanta, né? Então na Guerra Civil Americana, em 1860, o Norte brigava com o Sul. Por quê? Na época o presidente era o Lincoln, Abraham Lincoln, né? Esse cara é famosíssimo, gente. A história dele é maravilhosa, porque ele era um lenhador e ele tentou se eleger 31 vezes e conseguiu. 31 vezes? Ele é fantástico, a história dele, sabe? É fantástico. Mas aí, então ele aboliu a escravatura. E o Sul não aceitava a abolição da escravatura porque a gente precisava da mão de obra, me ajude, tá? As palavras. Precisava da mão de obra para as lavouras de algodão, né? E o Norte já tinha abolido a escravatura. Mas inclusive está no filme, né? As filme pessoas fala colhendo algodão, eu lembro, já vi o filme, eu já vi. Então,
essa foi o estupim, foi a gota d'água, mas tinha outras questões. Cada estado queria ter suas legislações, como é que fala, me ajude? Separada, né? Cada estado queria ter sua autonomia, né? Política. Tanto é que hoje nós temos, né? Por exemplo, alguns estados aceitam o aborto, outros não, outros são a favor da pena de morte, outros não têm pena de morte. Se você é advogado na Geórgia e você mudar para outro estado, você tem que fazer o teste da OAB deles lá. Então, hoje a gente tem essa autonomia de política, né? Verdade. Por causa da Guerra Civil, que no Brasil eles chamam Guerra da Secessão. Nunca entendi porquê, nem entendo. Mas assim, então, o general Sherman, ele veio para o sul com as tropas dele, e aqui no sul era o general Lee, Johnson Lee, e aí aconteceu o seguinte, e já se estendia essa guerra por 4 anos, sabe? Irmãos, matando irmãos, né? Porque uma guerra civil. E aí, o que ele fez? Ele mandou avisar o prefeito de Atlanta, que se chama Johnson Howard. Ele disse, olha, nós vamos incendiar Atlanta. Aí o prefeito mandou evacuar a cidade. E ele poupou as igrejas e as escolas. E incendiou, inclusive, os hospitais. Ficaram 5 casas que ele poupou, né? Salvou 5 casas, que era de amigos dele, eu acho. E as igrejas ele não incendiou, e nem as escolas, mas os hospitais, inclusive, ele incendiou, entendeu? Mas por que Atlanta? Ele estava pensando em incendiar Savannah, porque a Savannah tem o porto, né? O porto é um porto muito importante, mas eles acharam que a Atlanta tinha o posto, centro de abastecimento, falei certo? O centro de abastecimento do sul do país era Atlanta, entendeu? Então, se eles incendiassem Atlanta, o abastecimento do sul ficava prejudicado. Colapso. Então, aqui tem vários, tem o cemitério de Atlanta, é interessante a gente filmar, né? É verdade. Eu quero fazer algo desse sentido aí. E tem ali perto onde o meu filho mora, Kennesaw Mountain, Kennesaw Field. Ali tem o campo de batalha, né? Tem um cemitério lá, inclusive. Cemitério, tem museu, e tem muitas histórias de fantasmas da guerra. Como surgiu numa Atlanta? Atlanta, boa pergunta, eu até passei por cima. Atlanta, porque a ferrovia deles ia se chamar Atlântica Pacífica. Por quê? Por causa do Oceano Atlântico e a união com o Oceano Pacífico. Então, Atlanta surgiu. O nome surgiu daí. Por causa do Oceano Atlântico, Olha né? Aí. Então, by the way, gente, é muito importante vocês saberem, porque às vezes, a imigração brasileira, aqui eu falei assim, nós temos uma imigração de americanos no Brasil. Então, o Sul perdeu a guerra porque Atlanta foi incendiada, né? O general Sherman veio com as tropas do Norte e veio invadindo, chegou aqui, incendiou Atlanta e o Sul perdeu a guerra civil. Então, foi abolida a escravatura, 1864. Então, 1860, e durou 4 anos a guerra. E aí, quando ele chegou aqui, ele incendiou, nós perdemos a guerra, e 38 famílias, ou 38 famílias, muito ricas, daqui migraram, sabe para onde? No Brasil. Qual parte do Brasil eles foram? São Paulo, e fundaram a cidade de Americana. Olha aí, a cidade americana é em função disso. Ela foi fundada por americanos que vieram da Geórgia, decepcionados por causa da Guerra Civil. E lá eles fundaram a Universidade Mackenzie em São Paulo, que é uma grande universidade, já ouviu falar? Já vi demais. O meu marido estudou lá, os filhos dele também. Falar nisso, você é formada, hein? Eu em algumas coisinhas. Você parece que foi professora aqui também? Sim, eu dei aula aqui, dei aula de inglês aqui, né? Isso aí é para outro capítulo, assim, da minha vida, da minha jornada aqui, que foi o maior Que não vamos voltar, viu, pessoal? Eu já tive doença terminal, já tive, assim, várias coisas, assim, struggles, né? Meu marido morreu na lua de mel, de acidente de carro. Então, essa é uma parte que não vou entrar agora, porque senão o babado vai ficar muito pesado. Né? Então a gente está falando bem rapidinho. As informações mas eu só quero passar assim, Então, 39 famílias foram para o Brasil, pessoas muito ricas, né? Daqui, que perderam tudo.
E aí fundaram a cidade de Americana, lá em São Paulo, e eles desenvolveram a indústria têxtil. Por que indústria têxtil? Porque aqui eles trabalhavam com as lavouras de algodão, então era um ramo que eles conheciam. Olha aí. Né? Muito Interessante importante saber, essa informação aí. Então, Atlanta é considerada a cidade mais internacional dos Estados Unidos, é onde chega tudo, né? O maior aeroporto do mundo. Faz escala, todo mundo faz escala em Atlanta, né? Então, aqui tem uma coisa que é um pouco assim, aqui existe muito tráfico humano. Eu não A sabia minha disso. filha trabalhou voluntariamente em ONGs que são especializadas em fiscalizar, trabalham com o tráfico humano. Aqui tem muito tráfico, né? Prostituição, e daqui vão para outras partes do mundo, sabe? Uhum. Mas no geral, o que motivou você vir aqui para o bairro de Marieta? Então, eu estava em Salt Lake City e eu não conseguia emprego lá, né? E aí eu falei assim... Você já veio direto para o bairro de Marieta? A família que eu trabalhei de babá era daqui de Marieta, e aí eu fiquei aqui. Isso foi uma coincidência, assim, né? E hoje eu tenho eu dou muita graças a Deus de eu vir morar aqui. E na época eu vim muito revoltada com Deus, porque eu queria ir para Chicago. Porque eu achava bonito o nome Chicago, né? Dos filmes, só isso, né? Nunca tinha ouvido falar em Atlanta. Mas hoje, 1 ano e meio mais tarde, eu trouxe meus 3 filhos, com 7, 9 e 11 anos, sozinha. Uhum. E depois, hoje eu tenho, meu filho é engenheiro, a outra é uma enfermeira de neurocirurgia, e a outra trabalhou com comunicação na CNN, e eu tenho 5 netos que nasceram em Atlanta. Bom, que bom saber disso. Pois é, pessoal, nós estivemos aqui com a Melinha, ela vai trazer mais informações, porque ela é uma pessoa que tem bastante informações para dar. Eu agradeço aí a sua contribuição para o meu canal, deixando essas informações muito bacanas. Juro para você que muitas dessas informações eu não conhecia, já passei a conhecer através. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu falei para ele, vai me conduzindo, porque senão eu entro no assunto e... Então ele que me orienta direitinho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando seu like, se inscreve, compartilha o vídeo, né? Bate o dedo no sininho aí para receber notificações, né? Para que você possa ficar informado aí do que está acontecendo no canal Brasil USA Connection, ok? Alô, agradecimento Brasil! A você. Um abraço para vocês. E o Brasil, o que você fala? O que eu falo do Brasil? Assim, tem saudade, voltou lá, tem muito tempo que você não vai? Bom, eu sou do sul do Brasil, né? Eu tenho fazenda, o que eu acho do Brasil? Eu amo mais o Brasil do que eu amava antes, né? Uhum. Mas, assim, eu tenho muita dor da política, né? A gente está passando muita dor da política. Verdade. Mas eu acredito que o Brasil não vai ficar no que está, o Brasil vai mudar. De Jesus. Isso é uma situação temporária, né? Porque eu acho que, na verdade, foi importante o Lula entrar, sabe para quê? Para eles verem quem era, né? Como é que estava a economia quando né? Antes e agora depois, né? E quando eu vi aquele mar de gente, dia 7 de setembro, que eu vi aquele mar de gente, eu fiquei muito feliz, sabe por quê, pessoal? Por causa que agora você tocou nas cordas do meu coração, porque eu vi que o povo brasileiro está tendo consciência política. Acordaram, né? Acordaram. E eu lá do sul, eu estudei num colégio de freira, que era o Colégio Santa Rosa, então o grupo se chamava As Santas. E eu fui expulsa do grupo, entendeu? Então, porque a gente tem opinião. Eu falei assim, antigamente mandava as mulheres calar a boca no tempo da Bíblia, né? Tempos da década de 50, a mulher não votava. E agora, eu sou calada pelas minhas próprias colegas. Sabe por que eu fui expulsa do grupo? Porque eu disse uma frase do Platão, que era discípulo de Sócrates. Falei assim, tem pessoas que não gostam de política e não tem problema as pessoas não gostarem de política. Está tudo bem, mas elas vão ser governadas e dominadas por aqueles que gostam de política. É verdade. Aí eu falei isso. Falei assim, todo mundo tem que ter consciência, vocês têm que aprenderem, vocês têm que ter conscientização para vocês saberem. Porque eu me lembro que eu ia na fila do banco, vinha uma pessoa já e disse assim, escuta, como é que está a política do Brasil? Eu moro fora do Brasil. Eles falam assim, não sei, não quero saber, eu não gosto de política. Eu falei assim, não tem problema as pessoas não gostarem de política. Como dizia Platão, se você não gosta de política e não conhece política, você vai ser governado por aqueles que conhecem e que gostam de política. É verdade. Essa é a minha frase. Quero encerrar por aqui para vocês ficarem borbulhando isso. Digam para os seus filhos, para os seus netos, para os seus colegas essa frase. Você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam.
e conhecem. Pessoal, fica aí Um do abraço, outro lado, Brasil. continua aí conosco, que nós vamos estar trazendo informações. Venham para bacanas cá, apareçam, Isso. vocês são muito bem acolhidos. Os brasileiros aqui, eles acolhem muito. aí. É verdade. É isso aí, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo.